Saudações, meninos e meninas, alunos e alunos. Esse é o canal Prof. Rubelino Gomes. Eu sou o professor Rubelino, você já me conhece. Estamos hoje pronto para mais uma aula agora de língua portuguesa, tá? Um abraço especial para você que é meu aluno aí da Escola Goiás, da turminha do quinto ano A. Um abraço especial para você. E olha, não te esquece, vai lá nos nossos comentários e confirma para mim a tua frequência. Você já sabe como é que faz. Vai nos comentários, escreve o seu nome e ao lado escreve a palavra presente. Isso confirma para mim que você está realmente assistindo a nossas aulas e acompanhando aí da sua casa. Beleza, pessoal? E para você que de repente não é meu aluno, mas que chegou por um acaso aqui no nosso canal, estava aí pesquisando e pá, deu de cara com o canal Prof. Rubelino Gomes. Se você chegou aí, é aluno do quinto ano e utiliza o material do PAAP na sua escola, então você chegou ao lugar certo. Esse é o canal para você acompanhar. Então se inscreva e procure as nossas videoaulas que estão disponíveis nas nossas playlists, tá? Não tem apenas aula de língua portuguesa, não. Nós temos também as atividades do caderno de atividade de matemática, da produção textual, nós temos as leituras e comentários dos textos da nossa coletânea de texto, que também faz parte do material do PAP. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula. O material que a gente vai usar é esse aqui. Deixa eu pegar aqui a capa para você ver. É o material do quinto ano. Opa, pronto, tá aí, Caderno de Atividade de Língua Portuguesa, volume 1 do quinto ano. Beleza? Então, nós vamos hoje resolver a atividade número 12, que é essa aqui que você está vendo. Tá? Essa atividade, nós temos aqui um texto, que nós vamos fazer a leitura dele e fazer uma breve conversa e destrinchar todo esse texto nessa primeira aula. Ah, só lembrando para você uma coisa, que como essa atividade 12 é bastante extensa e trabalha diferentes tipos de conteúdos, eu achei por melhor não fazer apenas um vídeo sobre ela, tá bom? Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser essa, mais da interpretação do texto, onde nós vamos fazer a leitura, vamos conhecer um pouco sobre os nossos personagens, e a segunda parte vai ficar para a questão gramatical, onde nós vamos estudar sobre advérbios, sobre adjetivos, nós vamos falar sobre o uso da palavra meio e meia, nós vamos falar também sobre textos descritivos, textos narrativos, enfim, como é bastante extenso, então a aula será dividida em duas partes. Pessoal, para a aula de hoje, para essa primeira parte, nós temos um personagem ilustre que nós vamos falar sobre ele, tá? Então eu quero que você se ligue aqui comigo aqui nesses slides, tá? Vamos falar sobre um carinha chamado Ziraldo, né? O Ziraldo é esse senhor que você está vendo aqui na sua tela, né? Um senhor simpático, senhor, já de cabeça branca, sobrancelha branca, sempre sorridente, mas, pessoal, esse aí foi e é, né, um dos melhores escritores, um dos mais respeitados escritores da nossa literatura, principalmente quando se fala de literatura infantil brasileira. Esse cara aí ficou conhecido no mundo todo através dos seus livros, dos seus personagens que ele criou, e também você vai ver no decorrer das nossas leituras aqui que não é apenas personagens, né? Ele não escreveu apenas livros, ele foi também chargista, né? Que produziu diversas charges. Ele foi cartazista, aquele cara que produz cartazes. Ele foi teatrólogo, né? Que trabalha com teatro. Foi jornalista. Ele foi uma porção de coisas que você vai ver aqui, ó. Nós temos aqui essa segunda parte que diz assim: Ziraldo Alves Pinto. Deixa eu tirar um pouquinho daqui para a gente fazer a leitura. Pronto. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga no dia 24 de outubro de 1932. É um cartunista, ou seja, né, o que é um cartunista? É aquele cara que faz charges, né? Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui que pulou sem eu querer. Aquele cara que faz charges. Se você não sabe o que é charge, dá uma pesquisada aí na internet que você vai ver várias, né? São artistas que fazem desenhos de pessoas, mas é como se elas fossem transformadas em desenho animado.
Você já imaginou se alguém me pegasse uma fotografia minha e desenhasse em forma de desenho animado, né? E aí acaba ficando engraçado. Isso aí são as charges que a gente chama. Ele também foi pintor, tá? Também foi pintor. Ele foi escritor, que a gente vai ver que ele tem diversos textos e livros escritos. Ele foi dramaturgo, ele foi cartazista, foi caricaturista, faz caricatura das pessoas, né? Ele foi um poeta também, escreveu poetas, onde nós vimos aula sobre o poema. Foi cronista, ele foi desenhista. O Ziraldo foi apresentador. O Ziraldo foi humorista, isso mesmo, né, pessoal? Um excelente humorista, muito bom. E também foi jornalista. O Ziraldo é o criador de personagens famosos como o Menino Maluquinho e é atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. O Ziraldo é pai da cineasta Daniela Thomas e do compositor Antônio Pinto. Tá? Então esse cara aqui merece o nosso respeito, foi um dos grandes responsáveis pelo reconhecimento mundial da literatura brasileira. Tá? É o nosso querido Ziraldo. Deixa eu retomar aqui, ver se a gente consegue passar. Pronto, passamos aqui. Pessoal, então, agora a gente vai ver aqui um pouquinho das principais obras do Ziraldo. Deixa eu passar para esse lado daqui. Principais obras do Ziraldo. Você tem aqui mais uma imagem dele, né? Com ao lado de um dos seus principais personagens que ele criou. Esse é o Menino Maluquinho, né? Que você já deve ter visto em alguns filmes. Depois pegaram esse personagem e transferiram para o cinema, né? Fizeram uma adaptação para o cinema e acabou gerando aí um filme muito legal do Menino Maluquinho. Você pode pesquisar no YouTube, que com certeza esse filme deve estar disponível por aí. Tem também uma obra muito legal que eu gosto do Ziraldo, que eu gostei de ler o livro e depois acabei encontrando o filme e também gostei muito, que é A Professora Maluquinha, que a gente vai ver mais para frente aí. Então, pessoal, as principais obras do Ziraldo são as seguintes. Nós temos o Saci Pererê. Opa, não é Saci Pererê, tá? É a Turma do Pererê, que foi feita em 1960. Flict também é outro personagem dele. O Planeta Lilás, excelente livro. O Menino Maluquinho, que foi um livro, depois virou filme. Bichinho da Maçã, outro livro excelente. Os 10 Amigos, de 1983. O Joelho Juvenal, aliás, é o Joelho de Juvenal, tá? Também de 1983. A Fábula das Três Cores. Nós temos O Menino Marrom, ficou muito conhecido também. Vitor Grandin, de 1987. Uma Professora Muito Maluquinha, de 1994. Eu li esse livro e também assisti o filme. É muito bacana, tá, pessoal? É baseado aí no período da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Retrata a figura de uma professora e de um aluno. Na verdade, é o aluno, que é o Ziraldo, contando sobre uma professora que ele teve na sua infância, que marcou muito a sua vida, né? Então, nós temos também Vovó Delícia, de 1997, O Menino da Lua, de 2006, nós temos Uma Menina Chamada Julieta, já de 2009, e uma das mais recentes obras é Meninas, do ano de 2019. Então você tem aí essas obras do Ziraldo. Eu tenho que apagar isso aqui, que é para a gente poder passar para outro slide. Ok? Deixa eu entregar aqui de novo. Bom, agora dá para a gente passar. E aí a gente vai para a nossa parte do conteúdo. Gente, sobre biografia. O que é uma biografia? Professor, você estava falando de repente de um cara aí famoso, um grande escritor, de repente fala de biografia. É porque é o seguinte, isso foi de propósito. Gente, tudo isso que eu falei sobre o Ziraldo, se eu pegasse essas minhas falas e escrevesse em um papel, eu estaria fazendo uma biografia. Então, biografia é o quê? É quando você escreve algo sobre uma pessoa. Não só escreve,
mas também quando você, olha só, é quando você produz algo sobre a vida dessa pessoa, ok? Você está fazendo uma biografia. Então, para começar, a biografia é um substantivo que faz o seguinte, é a narração oral. Essa narração, pessoal, ela pode ser oral, tá? Como assim? Falada. Eu posso chegar e contar a história de vida de alguém para você ou para outra pessoa, tá bom? Ela pode ser escrita, né? Eu posso pegar a história de vida dessa pessoa, escrever em uma folha de papel ou fazer um livro sobre essa pessoa. É lógico que não dá para você escrever a vida de uma pessoa em uma única folha de papel, tá? Mas você pode escrever um livro, tá bom? Essa narração também pode ser visual. Você pode contar a história de vida dessa pessoa através de fatos da vida dela, através de fotografias, né? Essa pessoa, de repente, você utiliza diversas fotografias em momentos diferentes da vida dessa pessoa e aí vai utilizando para contar a história dela. Então, é uma narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das várias fases da vida de uma pessoa ou um personagem. No caso da nossa aula de hoje, a nossa biografia está falando sobre uma pessoa, que é quem? Que é o Ziraldo, né, pessoal? Que é o Ziraldo. Pronto, tá aqui. Então a gente está falando sobre o Ziraldo. Beleza? Deu para entender aí? Então esse é o conceito de biografia. Eu poderia entrar mais em detalhes, explicar outras características mais aprofundadas, mais específicas da biografia, mas eu vejo que não há necessidade nesse momento. Então o importante é que você entenda que uma biografia é uma narração que conta fatos da vida de uma pessoa, tá bom? Gente, essa pessoa, muitas das vezes, aliás, não muitas das vezes, mas na grande maioria das vezes, são pessoas famosas, são pessoas que são bastante conhecidas, tá? Pode ser um presidente da república, pode ser um jogador famoso, como por exemplo Pelé. Alguém pode escrever a biografia do Pelé, que na verdade já existe, mas através de filme. Vocês viram que foi feito um filme em espécie de documentários sobre a vida do Pelé. Aquilo é uma biografia, tá? Sobre o Ayrton Senna, tá bom? Pode ser sobre a vida de uma pessoa que ainda está vivo, como é o caso do Ziraldo, tá? A biografia não necessariamente ela é produzida após a morte da pessoa. Não, ela pode ser feita também com a pessoa ainda em vida. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui porque tem mais coisa para frente. Passei aqui, aí passamos. Opa! Olha só. Então, pode ser também o suporte, servir, a biografia serve como um suporte físico, né? Para que escreva sobre a vida dessa pessoa. O suporte pode ser um livro, pode ser um filme, como eu falei há pouco, teve o filme sobre a vida do Pelé, pode ser um texto teatral, alguém pode escrever uma peça de teatro e contar a vida de alguém através daquela peça de teatro. Pode ser um disco óptico, né, e etc. Enfim, existem diversas maneiras de se fazer uma biografia, mas essa biografia, muitas das vezes, ela precisa de um suporte. E aí, para a pessoa contar sobre a vida de alguém, ela precisa mostrar fatos. E aí eles utilizam livros, filmes, fotografias, enfim, um monte de outras ferramentas que vão servir para confirmar fatos sobre a vida dessa pessoa, tá bom? Então, biografia é isso aí que vocês acabaram de ver. Vamos lá para frente, continuando. A biografia é a história de vida de alguém, é a história da vida de uma pessoa, né? Você não vai contar, por exemplo, se eu chegar com você e contar que o meu vizinho construiu uma casa dentro de 30 dias, e aí que ele comprou a madeira, que ele comprou os tijolos, que ele comprou todo o material, contratou a mão de obra e construiu a casa. Isso não é uma biografia, porque eu não estou falando a história de vida desse meu vizinho, eu estou falando apenas um fato que aconteceu na vida dele. A biografia vai contar a vida dessa pessoa em um determinado tempo. Que tempo é esse? É o tempo
de vida que ela teve, ok? Continuando, é uma compilação de biografias de homens célebres. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. O que é um homem célebre? São pessoas famosas, né? Homens e mulheres. Aqui a gente usa a palavrinha homens, mas podem ser homens e mulheres célebres, extremamente famosas, né? Aquelas pessoas, como eu falei, um chefe de Estado, o presidente da República, tá bom? Você, por exemplo, sobre o presidente Bolsonaro, alguém pode se interessar e escrever um livro ou gravar um vídeo sobre o presidente Bolsonaro desde a época que ele era jovem, que ele se alistou no exército, que aí lá dentro do exército ele foi conquistando as patentes, depois se tornou vereador, depois se tornou deputado federal, e aí até chegar a ser o presidente da República, né? Vocês viram, não sei se vocês viram, né? Talvez não, mas há um pouco tempo atrás foi feito um filme sobre a vida do ex-presidente Lula, né? E isso é uma biografia. Só que ao invés de escreverem, foi feito através de filmes, né? Então isso também é biografia. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Bom, então a nossa parte era essa. Vamos falar agora de texto narrativo, que você vai precisar também para resolver a sua atividadezinha lá do nosso livro de língua portuguesa. Então, o que é um texto narrativo? Gente, texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens, né? Ou seja, vai contar histórias, ações de personagens. E aí, eu quero logo adiantar para vocês que aquele texto que eu li para vocês, que eu contei para vocês sobre o Ziraldo, além de ser uma biografia, ele é do gênero, o gênero de texto é biografia, mas o tipo de texto aqui é um texto narrativo. O que caracteriza um texto narrativo? É que esses textos, eles contam, eles narram as ações de determinados personagens, de determinadas pessoas, num determinado tempo e espaço. Ou seja, além de contar as histórias sobre aquelas pessoas, sobre aquela pessoa, você precisa dizer na biografia o tempo, em que tempo foi esse, por exemplo, o ano, né? Os anos que essa pessoa viveu, e o espaço onde ela agia, onde ela estava nesses momentos que estão sendo narrados. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, são contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são, nós temos o romance, as novelas são texto narrativo. Tá? Novela, professor, então a novela também é um texto? Sim, é um texto do tipo narrativo, porque se você acompanha alguma novela, você observa que está ali sendo contada história de várias pessoas no decorrer do tempo, num determinado lugar. Tá? Os contos que nós vimos ontem, né, os contos de fadas, as crônicas e também as fábulas. Né? E além desses, nós temos também as biografias, que também são textos do tipo narrativo. Agora deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz, para que a gente limpe a tela para poder passar para outro slide. Eu acredito que acabaram os slides, né? Exatamente, encerraram os slides. Agora a gente vai para cá, olha, para nossa atividade. Agora a gente já pode vir para cá, pessoal, e fazer a leitura. Eu vou aumentar um pouquinho aqui esse zoom, para ficar mais fácil da gente ler. Beleza, deixa eu dar uma descida aqui. Vamos lá aqui. Vamos para a nossa leitura. Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. O seu nome Ziraldo é o resultado da combinação dos nomes dos seus pais, Zizinha e Geraldo. Ziraldo é um importante escritor brasileiro, mas além de escritor e pintor, além de escritor, é pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista e caricaturista. Nos anos 50, ele começou a trabalhar em jornais e revistas
importantes como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas e etc. Nos anos 60, Ziraldo ficou conhecido nacionalmente porque lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, a Turma do Pererê. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, Flicts, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, dedicou-se a produzir livros para crianças. E, em 1980, lançou O Menino Maluquinho, um dos livros mais vendidos no Brasil em todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para o teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversas línguas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e basco, e estão até expostos em museus. Olha só, pessoal, o quanto esse cara contribuiu para a nossa literatura, não é isso? Muito importante. Não só a nossa, mas no mundo todo você vê que algumas de suas obras ganharam fãs e adeptos pelo mundo afora. Então, vamos lá para a nossa atividade. Gente, depois das nossas aulas ficou fácil, né? Eu quero dizer para vocês que ficou fácil a gente resolver agora nossas atividades aqui, né? Então vamos lá. Número 1. Esse texto que nós acabamos de ler é uma lenda? Não, não é uma lenda. Letra B. É uma entrevista? Também não é uma entrevista, ninguém está entrevistando ninguém aí. É uma autobiografia? Também não. Ou letra D, é uma biografia. Aqui sim nós vimos que é uma biografia. Então você vai marcar aqui a letra D. Deixa eu ajeitar aqui, vamos só fazer um X aqui para não ficar bagunçado, né? Letra D. Você vai marcar aí a letra D. Aí pode surgir uma dúvida aqui, né? Entre essa letra C e aqui a nossa letra D. Gente, aqui nós estamos falando de biografia. Biografia. Deixa eu escrever aqui. E autobiografia. São duas coisas diferentes que eu quero que vocês gravem, tá? E aprendam essa diferença. Autobiografia. Ok. Gente, qual é a diferença entre a biografia e a autobiografia? É que a biografia é quando uma pessoa escreve sobre a história de vida de uma outra pessoa. Já a autobiografia é quando a própria pessoa escreve a sua história de vida. Então, se algum dia eu resolver escrever sobre a história de vida do presidente Jair Bolsonaro, eu estarei fazendo uma biografia. Agora, se tempos depois eu resolver escrever sobre a minha própria vida, a minha própria história de vida, eu estarei fazendo uma autobiografia. Beleza? Deu para entender aí? Certinho? Ok, vamos para frente. Número 2. Quanto ao tipo, o texto é classificado como? Gente, que tipo de texto é esse? Nós já vimos sobre o gênero textual, que ele é uma biografia. Agora, sobre o tipo de texto, ele é o quê? Letra A, é um texto narrativo? Sim, pessoal, de cara aqui na letra A, a gente já vê que é um texto narrativo. Por que narrativo? Porque ele está contando, ele está narrando a história de vida do Ziraldo. Então, quando um texto conta, quando ele narra um fato ou uma história, ele é um texto do tipo narrativo, tá bom? Então, não é argumentativo, porque não está fazendo questionamentos, explicando nada. Não é descritivo, porque não está descrevendo nem qualidades, nem defeitos de nada, nem de ninguém. E também não é procedimental, tá? Texto procedimental pode ser quando está ensinando um determinado procedimento, como, por exemplo,
o que? Você compra um celular e vem aquele livrinho ensinando você como é que liga, como é que desliga, como é que filma, como é que grava, né? Então aquele texto que você tem ali naquele manual de instrução são textos do tipo procedimental, mas o nosso aqui é um texto do tipo narrativo. Beleza? Deu para entender? Vamos para frente? Segundo o texto, neste ano, ou seja, 2013, calma aqui, tá, pessoal? Já vou explicar para vocês. Ziraldo completará. Tá. Sabemos que estamos no ano de 2021, mas a nossa atividade aqui, ele pediu para você calcular quantos anos Ziraldo tinha no ano de 2013. Quantos anos ele completaria, ou completou, né, no ano de 2013. Completou. Letra A, 81 anos. Letra B, 71 anos. Letra C, 61 anos. Ou letra D, 51 anos. Olha, como é que você faz aqui? Poxa, misturou agora língua portuguesa com matemática. É assim que é interessante, tá? De maneira interdisciplinar, assim que é bom, é assim que eu gosto e é assim que vocês mais aprendem. Olha só, pessoal, como é que a gente faz essa conta? Se eu quero saber a idade dele, é só você pegar quantos anos ele tinha em 2013, você pega o ano de 2013, menos, faz uma subtração do ano em que ele nasceu. Em que ano o Ziraldo nasceu? Vamos olhar lá no texto. Está aqui em cima, olha. Ele nasceu em 1932. Então vai lá e coloca menos 1932. Ok? Entenderam aí? É só você pegar o ano em que você está querendo, menos a data de nascimento do camarada lá. Se você quer saber a sua idade, você pega o ano que nós estamos, que é o ano de 2021, menos o ano que você nasceu, tá? E aí você vai encontrar certamente a sua idade. Então vamos lá ver aqui a nossa continha. 3 menos 2 dá 1. Ficou ao contrário aqui, né? Deixa eu ajeitar. Nossa, tá complicado aqui esse negócio. Deu 1. 1 menos 3, nós vimos na aula de ontem que não dá para fazer, né? Então a gente faz aquele reagrupamento, coloca o 1 aqui do lado, vai virar 11. 11 menos 3 vai dar quanto, pessoal? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. É 11 menos 3, não é isso? 10, 9, 8. Fica 8, dá 8. E aqui era 10, mas virou 9. Então 9 menos 9 vai dar 0. E aqui era 2, mas virou 1, também dá 0. Então, em 2013, Ziraldo completou 81 anos. A resposta correta é a letra A. A de amor. Não é isso? Pessoal, e hoje? Vamos ver hoje quantos anos o Ziraldo tem? Nós estamos em que ano? 2021. 2021. Em que ano Ziraldo nasceu? Em 1932. 1932. Vamos ver então quantos anos ele tem agora. 11 menos 2 dá 9. Nós já vimos, né? 11 menos 2 dá 9. Aqui ó, ficou só 1. 1 menos 3 não dá, fica 11 menos 3 dá 9 também, né? 11 menos 3 não dá 9? 9, 10, opa, dá 8, né? 8, 9, 10, 11. Dá 8. Dá 8. E aqui aqui agora vai ficar 0. E aqui também dá 0. Então hoje o Ziraldo hoje ele tem, né, 89 anos. Né? Vocês viram a foto dele lá, tá bem cabeça branca, né, pessoal? É devido à idade, o cara já está aí com 89 anos, mas é um excelente escritor, tá? Bom, número 4, qual a origem do nome do Ziraldo, pessoal? A origem do nome dele, nós vimos aqui no texto, olha, está aqui nessa parte. Deixa eu ver por onde é que está aqui, que fala que é uma junção
do nome do pai e da mãe dele, tá? Olha, é a mistura dos nomes. Olha aqui, o resultado do seu nome, né? O seu nome, Ziraldo, é o resultado da combinação dos nomes de seus pais, Zizinha e Ziraldo. Então, pegaram, juntaram o Zi da Zizinha e o Raldo do Geraldo, que era o pai dele, e formou então o seu nome, Ziraldo. E aí você vai escrever essa resposta aqui no papel, não vou escrever para você. A outra, qual o nome do primeiro livro infantil escrito por Ziraldo? Você precisa ir lá no texto, caso você não lembre. O primeiro livro que ele escreveu, vamos achar aqui, ó, em 1960, Ziraldo ficou conhecido, tá, nacionalmente, né, pela sua revista. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil. Então tá aqui, ó, em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, que foi Flicts. Então esse é o primeiro livro que Ziraldo escreveu, Flicts. Então qual é a resposta certa? Letra C. Esse foi o primeiro livro que Ziraldo escreveu, livro infantil, tá? Não foi o Menino Maluquinho, também não foi a Turma do Pererê e nem o Cruzeiro, foi Flicts. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte eu vou parar por aqui e a gente continua a segunda parte dessa atividade na próxima aula. Ok? Um abraço e até logo.